Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o tema de hoje apresenta as desculpas que a gente pode ver em tudo o que acontece, nos escândalos, etc. Nunca ninguém tem culpa. É um momento que são todos inocentes e que os outros são maldosos. Não tem homem que aceite de ter errado. Isto desde criança. Está dentro, a raiz, dentro, no âmago da gente, desde criança, que já até chegará ao gato que tem culpa, quando não tem mais como escapulir. Então, essa maldade dos homens nos atrapalha em tudo. Por quê? Porque não faz aceitar a palavra de Deus. Então nós criamos mestres de acordo com os nossos interesses. De acordo com aquilo que o povo quer, ele cria os seus mestres. Não somente, mas depois faz também as leis que justificam estes erros dos homens. E para onde que vai o mundo então? Para o beleléu. Porque fora da verdade, sejamos bem claros, gente, não se constrói nada. Isto eu estou repetindo várias vezes. Fora da verdade não se constrói absolutamente nada, nem para a terra, nem para o céu. E a verdade é representada pelas leis da vida. As leis de Deus não são absolutamente uma obrigação, mas são simplesmente regras que você tem que observar se você quer a vida. Ponha na agricultura, por exemplo. Não adianta você querer plantar trigo a 3.000 metros de altura. Vai nascer. Não adianta você querer plantar frutos tropicais no Polo Norte. Vai frutificar? Tem regras dentro da própria natureza. E nós sabemos e queremos dizer que moralmente não pode existir regras. Se aquilo que é mais importante no ser humano, que todo mundo reconhece, que seria a inteligência, que o faz diferente de todos os outros seres, essa inteligência não tem regras. A consciência não tem regras. Este é o famoso fariseísmo. Eles falam, Jesus, olha, você não julga pelas aparências, mas você julga retamente. Então,
armaram uma armadilha bem feitinha, porque eles pensavam, é homem de Deus. O povo de Israel, para vocês compreenderem bem a situação, o povo de Israel era dominado pelos romanos, né? Então, se ele falasse para não pagar o tributo a César, que o famoso recenseamento naquela época era diferente, a situação como se dominavam os povos, não é? Fizeram o recenseamento porque todo ano, pela pessoa, tinha que pagar um tributo ao imperador de Roma. Isto era o império que eles tinham. Agora se paga outros tributos, cartões de crédito, estas coisas multinacionais. De outra forma se dominam, muda a maneira, mas a realidade é sempre o dinheiro para poder mandar, tá? Então, tinha a moeda, Jesus falou, escuta, me mostra a moeda. E tinha a imagem de César, do imperador de Roma. De quem é esta imagem? De César. Então, devolva a César o que é de César. Mas dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É a nossa consciência. A nossa consciência pertence a Deus. E quando se fala de consciência, não é o fato de eu sentir um sentimento de culpabilidade ou um sentimento de satisfação ou de vaidade e de orgulho daquilo que eu fiz. Não. Quando se fala de consciência, se fala da mente e do coração. De fato, Deus, na sua promessa, que fez ao povo de Israel e que continua fazendo ao mundo inteiro, aonde existe a esperança, que existe o futuro no mundo? Claro que existe. Claro. Só que o que for feito fora de Deus é morte. Porque fora de Deus não existe vida. Ele é o centro da existência. Ele é a fonte da existência. E ele é o alimento da existência. O alimento. Tanto que Jesus mesmo falou: o alimento que eu trouxe é para a vida eterna. Então, uma existência eterna. Então, se a gente fica desesperado, mas não tem futuro, não se preocupe, não. Futuro tem. Aquilo que cristamente a gente fala de esperança. Esperança quer dizer exatamente futuro. A casa para a qual nós vamos. A casa que você tem no projeto, não é, Joaquim? A casa que você tem no projeto e que você sabe que vai construir de acordo com aquele projeto. Então, o futuro vai ser construído de acordo com o projeto de Deus. E qual é esse futuro? Ele fala claramente. Fala ao povo de Israel que eles abandonaram suas leis, então os deixou entregues à morte. Mas ele iria escolher outro povo, outros povos até, que seriam os gentios, porque o primeiro povo foi aquele escolhido. Depois espalhou para outros povos. Ele faria uma nova aliança, que a primeira não deu certo. Não por parte de Deus. Vocês se lembram da aliança de Deus? Ele prometeu a terra prometida, fez com Abraão. Temos que ver um pouquinho muito mais prático, porque senão a nossa fé fica vazia, não se apoia em realidades. Então, em Abraão, ele prometeu uma terra, fez uma aliança. Eu farei de ti, da tua descendência, um grande povo. Abraão acreditou, deixou a sua terra e foi para a terra que Deus lhe prometeu. Ele não viu, mas acreditou em Deus, que
que ele iria ver. É como se nós quiséssemos ver, a gente falou no canto, e abre o paraíso para nós. É como se nós quiséssemos ver um pouquinho o que é o paraíso. Você tem curiosidade de saber? Você tem confiança em Deus ou não tem confiança em Deus? As crianças, aí que está o problema. As crianças têm confiança no Papai Noel. Se o Papai Noel promete um grande presente, eles sabem que vão receber um grande presente. Deus nos fala que vamos receber a vida em plenitude. Então, o futuro do ser humano, Deus mesmo que nos fala: eu farei aliança com outros povos, com os homens que o aceitam, aqueles que entregam a Deus a sua existência. E eu colocarei as minhas leis. Já falei antes que as leis de Deus não é nenhuma obrigação, não é nenhuma chateação. Uma vez tinha um ônibus: tudo que é gostoso é pecado. Entendeu? Então parece, também tem um ditado do pessoal, que tudo que é gostoso é pecado. Será que tudo que é gostoso é vida? Vamos mudar um pouquinho. Quando você tem uma ameaça da morte que pode acabar com a tua vida, você escolhe o que é gostoso ou aquilo que é importante para a tua vida. Então, preciso mudar um pouquinho a superficialidade dos nossos conceitos. Tudo que é bom para a vida é vida. Tudo que não é bom para a vida é morte. É morte. É gostoso beber? É gostoso se embriagar? Na hora parece que sim. Depois o fígado, que vai para a cirrose. Você prefere o que? Os fígados são que sustenta a tua vida? Ou você prefere a bebedeira? E como consequência vai te dar a morte. Estou falando de um exemplo estúpido, corriqueiro, para a gente compreender. Então eu colocarei as minhas leis na sua mente. O que quer dizer? Que a nossa inteligência vai nos mostrar o que é a verdade. Porque enquanto os mandamentos é como a gente quando é criança tem que obedecer, é chato, obedecer é chato. Parece que os pais querem aquilo. Mas os pais querem aquilo para o teu bem, não é? Mas é chato. Depois você mesmo, com a verdade na tua mente, você vai saber tranquilamente aquilo que é bom para você, aquilo que é ruim. Então você não vai fazer aquilo que é ruim. A não ser que você seja louco, você não fique se flagelando, você não fique se cutucando com uma faca, não é? E colocarei a minha lei nos seus corações. Este será o paraíso. O que quer dizer? Deus que é vida. Por que nós não podemos saber o paraíso? Porque não temos palavras humanas para poder explicar. Por isso não podemos saber. Nós podemos somente crer naquilo que Deus nos promete. E Ele que é vida nos dará a plenitude da vida. Aquilo que é a famosa felicidade
que todo mundo procura será alcançada finalmente. E o que quer dizer a felicidade? É a plenitude da vida. A plenitude da vida. Que será aqueles anseios de insatisfação que estão dentro do ser humano, serão saciados. A inteligência também, que faz parte da nossa vida, será saciada. Saciada. Repito mais uma vez aqui, aquela propaganda estúpida da televisão. E se a fé e a religião fizessem as pazes, vocês assistiram a isto algumas vezes? Se a fé e a religião, é no jornal às vezes apresenta, não é coisa estranha. Se a fé e a religião fizessem as pazes, eu me pergunto, quanto que a fé, desculpe, se a fé e... Ciência e religião? Não, se a ciência, desculpe, falei uma besteira. Se a ciência e a fé fizessem as pazes, mas desde quando a fé é contra a ciência? Eu nunca entendi. Mas como? Teve o caso de Galileu. Não, aquilo não era a fé que era contra a ciência. Era a burrice dos cardeais contra a ciência de Galileu. Mas não era a fé. Seja bem claro, temos que dar os nomes aos bois. Porque também, se dentro da igreja queremos deixar passar por fé aquilo que não é fé, é lógico que vai dar uma briga. Do diabo vai dar. Então aquilo era simplesmente a burrice, que eles não sabiam. Eles tinham pego simplesmente a Sagrada Escritura como interpretando de jeito deles, enquanto é muito simples. Se quisermos olhar na Sagrada Escritura para ver o que é a ciência, Deus colocou Adão no meio do universo, lhe mostrou todo o universo, mostrou todos os animais, aos quais Adão colocou o nome. O que quer dizer isso? É ciência. Adão colocou o nome às coisas. Agora, o uso que você faz do átomo, que você descobre, você pode construir uma bomba atômica, como já foi feito na história, jogar em cima das pessoas, matar e destruir. Ou você pode construir energia. O uso que você faz. Deus te deu a ciência. Você pode fazer um tanque de guerra com a mesma ciência e pode fazer um trator. Aí que está o problema. Então, o uso, aí vai no princípio moral dentro da nossa consciência de como usamos as coisas. Talvez precise, então, algo muito mais profundo. Então, nesse sentido, quando se apresentar a Jesus com a esperteza dos homens, assim somos um pouquinho cada um de nossos seres. Mas será mesmo, porque não compensa. Não a nós. Nós queremos Deus. Mas os nossos vícios não querem Deus. A escravidão que nos temos dos nossos instintos perversos não querem Deus. Então a luta está dentro de nós, não está fora de nós. Não é problema de aceitar ou não aceitar, de crer ou não crer. Crer é muito simples. Basta uma criança para crer. Agora, purificar-se dentro é complicado. Já falei para vocês uma vez, eu repito. Eu estava lá no sertão da Guiné, fiquei 3 dias rezando, 10 horas, um tempo deste aqui, lá embaixo. Pior ainda a situação quando fica desse jeito chuvoso, não?
E eu rezando, senti uma angústia dentro que quase me matava. Aí desabafei com Deus. Falei, Deus, pô, eu estou aqui naquela capelinha lá. 3 dias rezando, 10 horas por dia. E você disse que é tão simples que até as crianças se encontram. E eu aqui estou mais confuso que quando comecei a rezar. Escutei uma voz no coração que falava assim: Vitória, eu não menti, eu sou simples. Que até uma criança me encontra. O problema é que você é complicado. Entenderam? Este é o grande empecilho da aceitação da palavra de Deus, que seria a própria sabedoria de Deus. A própria sabedoria de Deus, prestemos bem atenção. Se nós ouvíssemos e colocássemos em prática, a dirigir os homens sobre a terra se tornaria um meio paraíso terrestre, não completo porque só será aquele definitivo. E termino com um exemplo que eu estava conversando com alguns nestes dias. Nestas crises mundiais agora, nestes movimentos contra os bancos, etc. Onde vai parar, não sei. Sinceramente, não sei. Porque se entregou praticamente o mundo moderno a uma força muito, vamos dizer, muito frágil. Tudo empresta, um empresta do outro, um empresta do outro, tudo fica devendo. Como é que pode um banco da Alemanha cair porque ele emprestou dinheiro para a Grécia? Gente, isso é loucura. É loucura, gente. Um depende do outro. E se cair, o estrondo vai ser grande. E é gozado que deram o prêmio Nobel a 2 pessoas que falaram destas coisas, como que os governos, isto e aquilo, agora, ultimamente, não é? Quando caiu o Império Romano, gente, para vocês compreenderem a sabedoria de Deus, se esfacelou completamente. O Império Romano, ele só não tinha um motor, como organização, como leis, etc. Era mais perfeito ainda do que o mundo de hoje. Ficou rico, logicamente. Os povos de fora vieram, invadiram, conquistaram, porque ficaram ricos, começaram a se divertir. Eles que conquistaram o mundo por serem soldados, os romanos. Aí, no fim, só ficava lá tomando banho nas famosas termas, não é? Vai lá em Roma, você vê as termas de Caracalla, todo lugar. Entendeu? É que nem hoje. Hoje faríamos hidromassagens aí por diante, não é? Em grande estilo, tudo. E acabou a força deles. Os outros povos não tinham cultura nenhuma, não tinha escola, não tinha nada. Invadiram. Virou um caos. Ninguém cultivava mais as terras, era uma pobreza terrível. Surgiu um homem de Deus, Bento, um rapaz que aos 20 anos se perguntava onde estava a verdade, sendo que o mundo tinha caído totalmente. A verdade está exatamente naquele que fundou e criou o mundo do nada, em Deus. Com 2 palavras, gente, 2 palavras, sustentou o mundo, nos guardou também a vida da terra, a cultura. Você sabe as 2 palavras. Ora et labora, desculpe, em latim. Reza e trabalho. Essas são as bases da economia. Reza e trabalho. Não são os bancos. Ninguém vai dar prêmio Nobel a São Bento. Ninguém. Isso para vocês compreenderem bem.
que quer dizer o fariseísmo que está na consciência dos homens. E termino como comecei: fora da verdade não se constrói nada, 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 nem para a terra, nem para o céu. Creio, Pai.